Vindo aqui nesta noite, de estar aqui. É possível que nós assistamos depois esta mensagem, é possível que a gente veja depois, mas eu vejo que Deus está mais preocupado em trazer o povo aqui nesta noite daqueles que precisam ouvir. Não faltou ninguém, não faltou ninguém. Esta mensagem era para quem teria que estar aqui nesta noite. 1 Samuel capítulo 17, versículos de número 17 e 17. Quem achou, diga amém. Amém. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te para teus irmãos uma efa desse grão tostado, e esses 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos de leite leva ao capitão de mil, e visitará a teus irmãos, a ver se vão bem, e tomarás o seu primor. E estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com guarda, e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, e correu à batalha. E chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Pode sentar e glorificar a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Queridos, enquanto ontem eu estava ali no culto, eu recebi algumas mensagens de alguns irmãos me perguntando se eu estava bem. Pastor, o senhor está bem? Porque a todo momento eu senti, alguns mandaram assim: a sua expressão estava diferente, pastor. Outros disseram: o senhor expressa, o senhor é expressivo com um semblante. Outros disseram: pastor, o senhor parecia estar incomodado. Mas a verdade, queridos, que Deus, Ele trabalha nas nossas vidas, e muitas vezes eu tenho essa impressão que a nossa caminhada, ela se parece muito com um quebra-cabeça. Nós vamos encaixando peças, e a princípio parece que não dá desenho nenhum. Parece que a princípio a gente coloca a peça no lugar errado, a gente inverte, e daí a outra peça faz com que a outra peça dê um encaixe, que a gente começa a ver de uma forma que ainda não tem. Quem está entendendo, diga amém. E aí a gente vai se orientando pelo desenho da forma, e nós vamos nos movendo dessa maneira. Enquanto eu estava no culto, eu estava tudo bem até começar a adoração, e Deus me levou numa viagem espiritual, irmãos. Eu não sei se eu posso usar a frase de Paulo, porque pode parecer um pouco pertinente da minha parte, mas se no corpo eu não sei, eu vou usar igual Paulo. De repente eu fechei os olhos e eu voltei, irmãos. E quando eu abri meus olhos, eu ainda tinha imagens. E as imagens começaram, eu do lado do caixão do meu pai, e uma pessoa se aproximando da minha mãe, e o Senhor me fez lembrar desse dia em que a pessoa se aproximando da minha mãe disse: eu sabia que ela não gostava de mim, mas ela não me viu por detrás da ponta do caixão. E ela disse: precisa tomar muito cuidado agora, porque da mesma forma que ele fez com o pai, ele pode matar a senhora. Ele pode acabar com a sua vida.
Irmãos, aquela mensagem entrou dentro do meu coração como uma flecha. Eu saí daquela posição e voltei no dia em que eu estava pulando o cemitério, quebrando a lápide do meu pai, puxando, tentando arrastar meu pai para fora, quebrando. Eu saí daquela imagem e fui para outra imagem. Saí para aquela imagem e fui para outra imagem. Voltei, irmãos, dentro da minha casa e num dia muito triste, onde meu irmão entrou, irmãos, pegou a minha roupa, jogou para fora e disse: olha, você vai embora. Você vai embora porque você não vai ser nada. Você não vai conseguir nada. Você não vai. Irmãos, eu fui olhando e eu não entendi o que Deus quis com aquilo. E eu fui me entristecendo, irmãos. Fui me entristecendo. Aquilo foi dando uma tristeza. Eu não entendia, falei: Deus, hoje é uma data tão comemorativa. Um dia tão especial. E aquilo foi me batendo, irmãos. Eu chorei. Segurei para te desabar. Porque não seria um choro de alegria, seria um choro de tristeza. E choro de tristeza a gente conhece de longe do choro da alegria. A gente sabe que poderia ter tristeza. A gente consegue entender. E aí, irmãos, eu fiquei reflexivo, fiquei pensativo. Fiquei, irmãos, e no último instante, irmãos, quando o louvor estava acabando, eu vi pessoas, voltando lá atrás, pessoas entrando pela minha casa, apontando dentro da minha casa, rachando o ministério, me apontando dentro do meu lar. Pessoas me ofendendo com palavras, irmãos, que não cabem aqui, irmãos. Que tristeza o meu coração. Eu vi a minha esposa chorando, meu filho correndo abraçar, Lucas pedindo para que eu saísse do quarto, para que eu comesse. O Lucas se lembra dessas lembras, disso que ele se lembra, ele viveu um pouco conosco. Dias tristes, dias de nuvem, dias nublados, dias carregados. E aí eu perguntei, eu falei: Deus, mas por quê? E Deus não responde, porque tem horas que Deus não responde. Ele não responde, irmãos, ele não me respondeu. E nessa madrugada eu passei a madrugada, eu fiquei acordado até 6 horas da manhã, irmãos. Graças a Deus o irmão veio, ficou conversando comigo. E eu passei uma madrugada triste, irmãos. Passei um dia triste. Passei, irmãos, passei, porque eu quis entender. Eu falei assim: Deus, por que o Senhor está mostrando tudo isso? Será que tem alguma coisa em mim? Será que não é para eu avançar? Irmãos, eu fiquei com medo de pegar a caneta, assinar aquele papel. Eu fiquei com medo. Eu tive medo de avançar por vontade própria. Eu fiquei com medo. Eu, pastor de igreja, veja a minha humanidade, eu tive medo. E de repente, queridos, nesta tarde, irmãos, eu estava cansado, porque já tive que acordar às 7, levar o Lucas. A Laura está com febre, não conseguiu vir, porque está nascendo 3 vezes de uma vez só, com febre alta, pastor, chorando, só que colo. E ela ficou à tarde chorando, eu não conseguia dormir, irmãos. Fui buscar o Lucas, aí na parte da tarde eu falei: amor, pague um pouco a luz, eu vou tentar deitar. Eu tentei deitar na cama, irmãos, e o sono não vinha. Não sei se você já teve esse pressentimento que a gente precisa dormir, mas o sono não vem, a gente quer dormir. A gente apaga a luz e vira para cá, a gente vira para cá, quem já passou por isso, já passamos aquela situação. Daí, irmãos, de repente o Espírito Santo vem. Vem, irmãos, vem e me invade assim, irmãos, glória a Deus. Vem e me invade, e eu quero dizer para você: eu não estava orando, eu não sou o bambam espiritual, não, eu estava triste. Eu volto a falar para você: eu estava entristecido. Ele invade o meu quarto, me pega na cama, irmãos, e começa a falar no meu coração coisas que eu sei que é Ele, porque eu não teria um raciocínio rápido. E me leva a esta mensagem. Eu corro, pego a Bíblia, sento na cama, e Deus começa a falar nessa palavra no meu coração, queridos. Que talvez essa palavra tenha que ser domingo, mas eu não sou showman, eu sou um pastor de igreja, eu sou um líder cristão. Eu preciso aplicar a palavra quando Deus diz, porque eu não vou guardar isso
E o Espírito Santo começou a incomodar meu coração, começou a falar comigo. E queridos, note o que eu quero dizer para você, olhando para esse texto, sempre, sempre antes de chegar ao tempo de uma grande oportunidade divina, nós teremos que derrubar o grande gigante. Sempre quando Deus ele se colocar ou nos colocar no caminho e aonde nós teremos a mão do Senhor, aonde você romperá no seu trabalho, aonde você romperá numa nova oportunidade, onde você será diferente, queridos, você terá que derrubar o gigante. E olhando para dentro dessa história, queridos, eu vejo a história de Davi. Davi, queridos, ele é chamado. Ele é chamado, ele é ungido a rei, diga rei. Diga rei. Ele é ungido a rei, mas ele não reina rapidamente. Davi vai passar por um processo, o óleo desce sobre ele, e a mensagem vai nos dizer que o seu pai coloca ele para liderar um pequeno rebanho. Aleluia. Um pequeno rebanho de ovelha. E eu fico pensando, queridos, por que é que Deus não levou Davi rapidamente para chegar aonde ele deveria estar? Exatamente nesta mensagem, nesta hora, o Espírito Santo entra dentro do meu peito, irmãos, como uma bola de fogo, e começa a falar comigo o tema desta mensagem aqui, respondendo o céu. Respondendo o céu. E eu começo a entender por que é que o Espírito Santo me levou. Não foi o diabo, o Espírito Santo me levou. A lembrança de cada ponto negativo da minha vida. Porque é que o Espírito Santo levou naquele momento. E Deus começou a falar, eu comecei a chorar, eu levantei e fui chamar a pastora. E quando eu chamei a pastora, eu comecei a falar com ela, as lágrimas começaram a descer, querido. Sabe por quê? Porque nós somos assim. Nós passamos toda a nossa trajetória dentro da igreja esperando uma resposta do céu. E o Espírito Santo disse para mim, meu filho, eu tenho te mostrado todas essas situações. Todas essas situações. E vai ter um determinado momento em que a resposta terá que ser você. A resposta foi você. Você só está aqui porque você não desistiu quando alguém disse que você deveria parar. Você só está aqui nesta noite quando você decidiu que tinha que caminhar mesmo no meio da tempestade. Você só está aqui quando todos te abandonaram e te viraram as costas. Você me honrou. Você me escolheu. Você escolheu estar sem olhar financeiro, sem olhar a situação. E queridos, talvez você não esteja vivendo o que você precisa viver, porque você não tem sido a resposta que o céu está esperando. E às vezes nós ficamos esperando uma resposta do céu. E Deus está dizendo, eu quero resposta da sua vida. Eu quero que você seja uma resposta. E dentro dessa resposta, irmãos, nós vamos ver Davi. O pai Jessé diz, Davi, vem aqui. Você vai fazer um favor para mim, pegue o queijo, pegue essas coisas e vá lá para os seus irmãos. E vai ver como estão seus irmãos. O texto diz isso. Nós acabamos de ver, irmãos. Mas quando Davi chega, coloca o versículo de número 21 para mim, por gentileza. Quando Davi chega, irmãos, a Bíblia diz assim, e os israelitas e os filisteus se puseram em ordem de fileira contra a fileira, 22. E Davi deixou uma carga que estava na mão do guarda e correu da batalha. Queridos, ele foi com o queixo. Davi, ele tinha uma missão, levar o queixo. Mas vai chegar um momento da nossa trajetória que você vai ter que deixar o queixo e ir para a batalha. Vai chegar um momento da sua vida, da sua trajetória, que você vai ter que deixar esse trabalho e anunciar o reino de Deus. Você vai ter que fazer uma opção. E a opção é talvez viver para a glória de Deus, ou viver para resultado próprio, viver para a nossa glória, ou assumir realmente a batalha que Deus nos chamou para viver. Pastor, eu não estou entendendo. Veja, irmãos, que isso? Ele deixa a bagagem, correu para a batalha. Correu para a batalha. Queridos, esse Davi que correu para a batalha, eu vou dizer aqui, vou mostrar para você o que foi da vida dele no passado. Sabe o que foi? Sabe quem ele era? Ele era alguém esquecido.
Samuel chega até a mesa, quem se lembra da chamada de Davi? Samuel chega até a mesa e diz: olha, eu vim ungir alguém, mas o Senhor não tinha apresentado diante de quem ele ia ungir. Ele disse: traga alguém, vai sentar na mesa aqui. Ó, eu não vou começar aqui sem que ele sente na mesa. Cadê teus filhos? Um vai receber a unção de chega Eliabe, quem lembra? Chega Abinadab, chega Samar, chega homens de batalha, homens incorporados, homens fortes, homens guerreiros, homens de guerra. Escute, igreja, o que eu quero dizer para vocês: esses homens chegam para sentar na mesa. E Samuel disse: não é nenhum desses aqui. E sabe o que o pai vai dizer, queridos? Sabe o que o pai vai dizer? Ainda falta o menor. E às vezes, na condição que nós estamos hoje, é menor do que aquilo que nós seremos um dia. Antes de ser rei, irmãos, Deus vai experimentar a gente sendo menor. Antes de governar, irmãos, Deus vai ensinar a gente a pregar pequeno, a estar em lugares pequenos, a frequentar. A minha primeira congregação, sabe como foi? Servindo sopa. Sabe o que eu fazia, queridos? Eu acordava depois de uma semana inteira trabalhando numa empresa de carroceria de ônibus. Eu acordava às 7 horas da manhã, porque 7h40 eu tinha que pregar para um projeto chamado Bom de Escola e Bom de Bola. Eu tinha que estar lá, irmãos, abrindo a Bíblia. Sabe o que os jovens faziam comigo, Tom? Eles riam da minha cara. Irmãos, eu trabalhava a semana inteira para as pessoas rirem da minha cara. E, queridos, sabe o que as pessoas faziam? Elas riam daquilo que eu preparava a semana inteira para pregar. E, queridos, ninguém começa grande, ninguém começa de cima, ninguém começa pregando para uma multidão, ninguém começa com um grande sermão, ninguém começa com um grande esboço, ninguém começa sendo um grande diácono, um grande obreiro, um grande músico, ninguém começa grande. Davi começou com esta palavra: falta o menor. Ele é o menor, ele é o filho menor que cuida das coisas de maneira melhor. Ele é o filho que para nós parece que não serve para nada. Enquanto isso, Davi botando um urso no chão, botando um leão no chão. Enquanto isso, Davi vencendo as adversidades, eu vencendo a droga, vencendo acusações, vencendo uma palavra fogo de palha. Começa aqui, já paga amanhã. Faz 14 anos que eu estou na presença do Senhor para dizer para você que ninguém começa grande. Deus vai honrar o seu chamado. E alguém disse para mim: vem cá, irmão Daniel, eu vejo que você tem muita vontade. Você tem muita vontade? Eu disse: eu tenho. Então nós vamos pregar, sabe aonde? Sabe onde nós vamos pregar, Michel? Nós vamos pregar no centro da cidade, mas de noite, às 21h. Eu falei: bom, eu vou encontrar um pessoal da pesada, que eu pitava no fio, tirava a bocarinha. Eu vou encontrar esse povo. E a minha impressão era, quando eles verem eu mudado, eles vão se alegrar. Eu lembro que eu peguei um panfleto, irmãos, na minha primeira evangelização. Eu levei até um panfleto e disse: eu vou falar o nome aqui, mas eu disse: e aí? Ele fez assim, Eu joguei o panfleto no chão e fui para casa chorando. Eu não comecei acertando em nada. No começo do meu casamento foi um fracasso. Discussões, brigas, a pastora indo embora, um fracasso. Ninguém começa prosperando alto. Ninguém começa lá de cima. Ninguém começa com planos. O Senhor dizendo: ei, filho, não, queridos, não. Talvez você foi como eu ia nos congressos. Eu comecei a pregar. E aí as pessoas, como me chamavam, diziam: ei, filho, eu tenho uma palavra para você. Você vai voar. Eu vejo você nas nações. Eu vejo você voando de avião. Eu vejo. E aquelas coisas nunca entraram no meu coração. Sabe por quê, queridos? Porque as pessoas sempre falam do avião, mas nunca elas mostram como é que vai comprar o passaporte. Elas nunca falam como é que vai ser o ticket. Elas nunca falam que você não vai sentar na janela. O
algum olhar de alguém, talvez ruim, ele faz entender porque a obra está prosperando, ela não precisa mais de dízimo. E sabe o que eu faço? Eu não recuo, eu pego, avanço, eu abro uma nova porta, eu abro uma nova, porque eu não estou aqui movido por dinheiro. Eu não vim aqui ter um salário bom, eu não vim aqui ser melhor, não vim aqui ser melhor do que ninguém, eu vim aqui cumprir o propósito. Eu estou direcionando esta palavra para alguém que tem sonhado os sonhos desta terra. Quem sabe que os sonhos seus não estão nas coisas desta terra, os sonhos seus estão em coisas espirituais. Davi lidou com a humilhação. Eu quero terminar. Davi lidou com a humilhação. Pastor, eu queria ter a sua fé. Não, você não precisa ter a minha fé. Você precisa ser você. Seja você. Seja você com a sua porção de fé. Mas eu quero te dizer uma palavra. Só não aceite ser o mesmo para sempre. Eu vou repetir novamente. Pastor, eu peço para Deus me dar mais. Deus me dá mais fé. Não peça mais fé. Peça somente assim para Deus. Deus, eu não quero ser o mesmo novamente. Eu não quero ficar sentado nesse banco para sempre. Eu não quero ficar nesta igreja desse jeito. Eu não quero prosperar nas coisas desta vida, perdendo aquilo que o Senhor tem de propósito maior na minha vida. Queridos, eu tinha sonhos, eu tinha projetos. Eu abandonei 3 faculdades. Tentei uma, tentei outra. Eu brigava com o céu, eu tentei trabalho. Eu já contei aqui para vocês o testemunho. Eu atropelei um homem de quase 80 anos que quebrou o quadril. Deus falou para mim: não vai. Eu fui, irmão, fui trabalhar. A gente se apavora porque a gente é humano. A gente se apavora porque a gente quer que o céu responda com as nossas mãos. Quem está entendendo, diga amém. E talvez você entrou aqui por esta porta, querido, e você tem ouvido a verdade, tem ouvido a palavra. Queridos, você precisa responder o céu com a sua vida. Nós precisamos responder o céu. E talvez nesta noite, escute bem, talvez você esteja assim no seu quarto: Deus, eu quero tanto uma resposta. E Deus está dizendo: responda com a sua vida. Tem homens aqui no nosso meio que serão pastores, líderes de igrejas, honrados por Deus. Pastor, eu sei que você está falando. Não sabe, Davi também não sabia. Era o primeiro passo. Deus pode surpreender essa congregação. Deus pode levantar alguém que não está aqui no nosso meio. Deus pode surpreender. E às vezes, quando as condições chegam para nós respondemos de uma forma negativa no céu. E sabe por que nós respondemos? Sabe por quê, Moénica? Que nós respondemos mal no céu. Sabe por quê? Porque as nossas expectativas, elas estão na terra. A expectativa das nossas respostas estão na terra. Hoje o mundo estava devagar, estava vazio. Isso é a resposta do céu. Nunca será. Pastor, eu percebi que o culto não estava muito bom. Sabe o que faltou? Faltou mais gente no louvor. Isso é a resposta do céu. Nunca será. Pastor, eu estou entendendo que o diabo está me afunilando. Sabe por quê, pastor? Porque ele fecha todas as portas que eu entro. Isso é inferno. Nunca será. Às vezes é uma resposta do céu. Uma resposta de Deus. Dizendo para você: eu quero uma resposta sua. Eu quero uma resposta sua. Eu quero uma resposta nessa noite. Deixa eu terminar aqui esse texto, irmãos. Davi não joga a bagagem fora. Ele deixou na mão do guarda. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque nenhuma missão que o pai dá, Jesus deu uma missão para Davi, nenhuma missão que o pai dá deve ser descartada. Você sabe por que Davi vai enfrentar Golias? Olha para cá, diga por quê? Diga por quê? Você sabe? Não, diga melhor. Sabe por que Davi vai enfrentar Golias? Por quê? Sabe por quê?
Ele vai enfrentar Golias, irmão brasileiro, porque ele levou o queixo. Ele aprendeu a não dispensar os simples. Ele aprendeu a levar o queijo. E queridos, nessa noite talvez você não tenha levado o queijo. Pastor, eu não vou fazer a obra do Senhor porque eu não tenho condição. Eu não vou me apresentar como alguém que fez a obra porque eu não estou em condição de fazer a obra. Mas você tem levado o queijo. Você tem carregado aquilo que o Pai mandou. Você tem levado na mão. Ele deu na mão do Pai e disse: agora eu vou para o próximo nível. E tem gente aqui, irmãos, tem gente aqui que o céu está bradando, dizendo assim: eu tenho o próximo nível. Não é andando, diga correndo. Diga correndo. Diga correndo. Não é andando, é correndo daqui desse bagagem e vai correndo. Queridos, agora deixa eu falar para você. O que vai tornar Davi rei? O que vai tornar Davi rei? O que é? É um gigante. O que vai tornar Davi rei é um gigante. Glória a Deus. O que vai levar Davi a ser reconhecido é um gigante. É um gigante. Ele vai derrubar o gigante, vai pegar a cabeça e alguém vai dizer assim: escute, coloque para mim, por gentileza. Versículo de número 58. Se você puder dar glória a Deus e adorar por isso, o céu também vai se alegrar. Coloque 57, né? 57. Voltando, pois, ao fim de ferir o filisteu, Abner o tomou e trouxe na presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Versículo 58. E disse Saul: de quem és filho, jovem? Aleluia. Porque a tua vitória tem que revelar a tua paternidade. Eu vou repetir de novo: se a tua vitória tem revelado a tua força, você está fora do propósito de Deus. Não, eu venci porque eu sou bom, eu sou profissional, aqui eu me garanto, eu sou fera. Nós estamos abrindo lá em Viradouro porque o pastor é bom, porque a pastora é bom. Se não revelar a paternidade de Deus, vai ser só uma porta que vai abrir e vai fechar. Aqui só vai ser uma porta que vai pintar e vai acabar. Aqui os jovens, o SDC, serão somente um movimento que acabará. Os obreiros nunca serão um movimento que vai ter fim. Mas se a nossa vitória proclamar a paternidade de Deus, se a nossa vitória dizer assim: eu sou filho de Jesus de Nazaré, então eu digo: você cumprirá o teu propósito nesta terra. Saul pergunta: mas de quem é o pai desse menino? Quem é teu pai? O meu pai é Luiz Felipe Lopes. O meu pai é Antônio da Fonseca Neto. Responda: quem é teu pai? Quem é teu pai? Quem é teu pai? Quem é teu pai? Quem é você? Quem está entendendo? Diga glória a Deus nessa noite. Quem é você? Quem é? Quais são as suas forças? Para onde você está indo? Quem é teu pai? Quem é teu pai? Ninguém viu Davi vencer no pasto. Deus viu. Ninguém viu Davi receber uma foto dos irmãos. Ei, Davi, volte para o pequeno rebanho. Volta lá para o pequeno rebanho. Ele disse: então volte lá. Ele disse: volte para o pequeno rebanho que eu te dei, coisa pequena. Davi não. Davi volta. Ele volta. Ele volta porque as pessoas falam. Ele volta, ele não volta. Ele não volta como eu não voltei. Ele não volta porque a tristeza de ser caluniado pelos familiares, a tristeza de ser abandonado pelos amigos, a tristeza de achar que não dá
chamou para perseverar. Davi não abandona. Davi vai até o final. Davi vai até o fim. Aleluia. Queridos, eu tirei minha aliança várias vezes. Meu casamento acabou várias vezes. E várias vezes eu voltei. Porque Deus não nos chamou para abandonar. Deus nos chamou para perseverar. Deus nos chamou para avançar. Aleluia. Eu estou pregando para alguém aqui nesta noite que precisa entender. Quem é teu pai? Quem é o teu pai para você? Talvez você só não esteja onde você gostaria de estar, porque você precisa voltar a atribuir a Ele o lugar que é dele e crescer. Terminando isso, voltei a sorrir. Fique feliz. Voltei a sorrir porque eu pude ver, irmãos, que por mais que a minha casa seja assolada pelas tempestades do inimigo, quando nós entramos em batalhas onde as pessoas não entraram, mas a gente entra. Pastor, olha por aqui, estou vendo fruto, a gente ora. Daí diga, vem irmãos, só agora eu posso estar viajando. Tá? Quando der, eu vou. Quando a gente compra a batalha, porque as pessoas mesmo não compram. Quando a gente não desiste de almas que elas mesmas desistem delas, mas a gente não desiste delas. Quando eu vejo a minha casa sendo assolada por problemas de outras pessoas. Quando eu vejo que a minha vontade muitas vezes é pegar no cartão, passar e especializar em logística, nas áreas que eu fui, nas lojas que eu trabalhei, irmãos, eu tenho mais de 13 anos de carteira assinada. Eu sou um vagabundo do Evangelho. Eu não entrei para ser pastor porque eu não gostava de trabalhar. Eu trabalhei de carinho, de eletricista. Já entreguei cimento, já trabalhei em obra, mesmo não sabendo trabalhar, mesmo não aguentando. Teve um dia, irmãos, que eu cheguei em casa e coloquei assim, ó, R$120. A senhora se lembra disso? Em cima da mesa. E ela disse, passa a tua roupa. Eu falei assim, não, eu caminhei, não vou aguentar trabalhar. Eu fui torto, irmãos, deitados. Sabe por quê? Eu fiquei virando concreto, eu não sei virar concreto. Mas o reino não é de quem desiste. O reino é de quem avança. Os projetos de Deus não é de quem para. Você vai parar. Se você parar, você vai parar. Pastor, mas é lógico, quem para, não. Se você desistir, as coisas vão parar. O projeto não para. Aquilo que Deus fez para você tem para a sua vida. Amém? Amém, igreja? Só que tem gente parada em 1992. Tem gente aqui parada, em 1998. Ah, como eu cantava para Deus em 98. Em 98 eu pregava para Deus. E não. Responda ao céu. Chegue na sua casa hoje e responda ao céu para sua vida, Senhor. Talvez eu não esteja te respondendo como o Senhor quer. Pode pegar. Pode usar a minha vida, Senhor, porque nenhum dos propósitos que eu escolher vai ser maior do que o teu. Porque nenhum dos propósitos que eu escolher viver na minha vida vai ser mais feliz que viver na tua presença. Não tem melhor propósito que viver os planos de Deus. Então, do que você tem dentro? O que te assola? Se você só está comendo e está vivendo por causa de Jesus, irmãos. Que Deus possa honrar os amigos da casa. Eu dei graças a Deus, levantei a cama. Fui orar, irmãos, de joelho, porque não orar de pé. Você não orar sentado. Sentei na poltroninha, dentro do quarto, Wesley, assim. E agradecer por cada sofrimento que eu não sou digno de sofrer. Nem esse sofrimento eu sou digno. Sua vida já era para ter acabado. Eu falei, Senhor, eu estou cobrando do céu, Senhor. Eu era viciado
marginal, pegava minha mãe pelo pescoço, mentiroso, devedor, caloteiro, mal pagador, tranqueira, não tinha nada de bom. Aí a gente recebe uma graça, a gente pensa, eu quero ter a vida, sabe? Eu quero ter, sabe? Eu preciso que Deus, sabe? Eu quero prosperar, sabe? Não tínhamos nada. Quem está entendendo, antigamente, você não tinha nada. Os teus filhos nasceram debaixo de uma promessa que nem você podia cumprir, nem você podia realizar. Sabe por quê? Porque crianças morrem enrolados na cordão umbilical. Crianças morrem dando grito e morrendo no parto. Crianças morrem quando vai fazer cesárea. Já teve casos na cidade onde nós moramos que o bisturi passou, matou a criança lá dentro. Crianças morrem ali quando cai da cama, cai no chão, bate a cabeça. Mas tanta coisa aconteceu para nós, tanta coisa aconteceu conosco, e nós queremos escolher o caminho, nós queremos um lugar mais fácil. E para com isso, o céu ainda é o melhor lugar para se viver e para adorá-lo. Nenhuma carteira assinada, nenhuma promoção salarial, nenhum emprego até meia-noite, nada disso vai fazer você ter a felicidade que o céu pode proporcionar para você. Nenhum emprego, nenhuma ocasião, pastor. E eu vou comer o quê? Você quer saber o que você vai comer? Mas você quer saber como você vai vestir? Jesus responde o que nós vamos comer e o que nós vamos vestir. Então o pássaro ele sobrevoa. E Jesus disse: você está vendo o pássaro? Eles não trabalham e eles comem. Eu cuido deles. Eu cuido dos pássaros que não trabalham. Eu cuido dos pássaros. Eu não vou cuidar de vocês que são os filhos. Você quer saber o que você vai vestir? Jesus vê o lírio do campo maravilhoso e diz: está vendo o lírio? Está vendo? Nem Salomão comprando com dinheiro. Nem uma loja da Pierre Cardin, nem uma loja da melhor grife do mundo vestiria um lírio daquela maneira. Está vendo o lírio? Eu dou cor para esse lírio, eu transformo esse lírio, eu dou brilho para ele. Eu não vou cuidar de você, do que você vai vestir. Eu não vou cuidar do que você vai comer. Eu tenho sustentado a sua casa. Agora pare um pouco das coisas desta terra. Pare um pouco e responda o céu. Responda o céu. Desde que eu sou casado, eu nunca comemorei o aniversário da pastora com ela. Ela sempre comemorou as coisas da obra, eu nunca tirei férias. Nunca parei. E aí um dia eu trouxe um bolo assim, e entrei pela porta. E disse: assim. Eu disse assim: meu amor, perdoe. Ela falou: eu não trocaria nada deste mundo para viver tudo aquilo que nós temos vivido. Nada desta vida daria prazer de ver os meus filhos orando de joelho.
de ver como você se alegra com a alma, de você chorando pela alma, de me ensinar que o céu é o melhor lugar para o pastor. Ela soprou ela, e sabe o que nós fizemos com o bolo? A gente está comendo, não, nós guardamos o bolo. Porque nem sempre o bolo, eu quero terminar assim, é o melhor da festa. Nem sempre os presentes materiais são os melhores. Então eu achei ela, nós dormimos chorando. Deus abençoe a sua vida. Amém. Glória a Deus. Fique de pé, igreja, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela tua presença, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor.